Bom dia pessoal, tudo bem? A partir de hoje eu pretendo fazer os vídeos e postar pela manhã para vocês poderem assistir no decorrer do dia da lição em questão do vídeo, ok? E na lição de hoje, terça-feira, 5 de outubro, o título é Como Deus é. É uma pergunta interessante, né? Como Deus é? Como será que Deus é? Mas nós sabemos que ele deu todos os sinais na Bíblia de que ele é um Deus pessoal. Mas a lição desse dia, de hoje, terça-feira, começa falando sobre por que Deus não queria que o povo fizesse a imagem. Tanto é que em Deuteronômio 4, de 12 a 16, ele fala para o povo não fazer imagens. E tem algumas pessoas que juntam isso com João 4,24, que Deus é espírito. E tendem a dizer que Deus não é um Deus pessoal, mas não, Deus é pessoal, ok? Não podemos pegar textos fora de contexto. Mas Deus não queria que Israel fizesse imagens para ser adoradas, porque, primeiramente, os outros povos que estavam em volta de Israel, eles tinham já essa cultura, e Deus queria que Israel fosse um povo diferenciado, não melhor que os outros. Lembra que a gente falou na semana passada? Deus queria que Israel fosse exemplo, queria que as outras nações seguissem o exemplo de Israel. Então, Deus não podia deixar que Israel se igualasse às outras nações. Então, como as outras nações tinham muito forte essa parte de idolatria, o primeiro motivo é que Deus queria que Israel fosse diferente. E o segundo motivo é que Israel realmente tinha uma tendência muito forte à idolatria por ser cultural deles, né? Por eles terem passado tanto tempo no Egito, isso ficou um pouco arraigado na mente deles. Então Deus não queria que eles acabassem caindo na tentação e talvez aí acabar adorando a imagem e não o que ela representava, que seria Deus. Representaria, no caso, né? Porque essa imagem nunca existiu. Então Deus queria que eles adorassem apenas Ele, diretamente a Ele. Então por isso que Ele preferiu que o povo adorasse em oração, sacrifícios e em sermões, ok? Para que o povo de Israel fosse diferente das outras nações culturalmente. E a lição então continua falando sobre como Deus talvez se pareça, né? Porque na verdade a gente não tem nenhuma certeza, mas o que tudo indica é que Deus é um Deus pessoal, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia. Até a parte de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, lá na criação, em Gênesis, nos demonstra o exemplo mais forte de que nós talvez sejamos mais parecidos com Deus do que imaginemos. Então, essa parte de que Deus é apenas espírito é muito equivocada, até porque, né, depois da volta de Cristo, aliás, depois da vinda de Cristo, não da volta, né? Depois da vinda de Cristo aqui para morrer por nós, então ele realmente se tornou carne, se antes talvez não era, mas nós acreditamos que já era, né? Mas Cristo então aí nos provou que Deus é um Deus pessoal, ok? E aqui fala alguns textos, né, sobre Gênesis 12, 11, 24, 16 e 26, 7, de que Deus, então, sobre a semelhança não, sobre a aparência de Deus, ok? Está descrito aí nesses textos. Caso você queira dar uma estudada, vai falar um pouco mais específico. Também, por outro lado, ser feito à imagem de Deus nos traz uma responsabilidade de sermos governantes e de sermos administradores da terra. Porque, na verdade, Deus, quando criou Adão e Eva, disse para Adão administrar a terra, né? E essa responsabilidade, então, passou de geração em geração até os dias de hoje, para que nós administremos a terra até a hora que Jesus, no caso, né, antes era sem pecado quando Jesus criou Adão e Eva, mas então a gente aí está administrando a terra até Jesus voltar, e quando ele fizer uma nova terra, né, depois do milênio que passarmos no céu, teremos de novo essa responsabilidade de administrarmos a terra com sabedoria, ok? Então, as lições de hoje, a lição de hoje nos traz que, primeiramente, Deus não queria que Israel caísse na tentação da idolatria, por isso que ele não deixou fazer imagens dele, e por isso que hoje nós não adoramos imagem alguma. Nós, adventistas do sétimo dia, ou quem crê na Bíblia, sem placa de igreja, ok? A Bíblia deixa bem claro que não é para adorarmos imagens de escultura de nenhuma forma, seja de madeira,
seja de gesso, de pedra, de qualquer coisa. Não adore imagem de escultura. E não tenha outros deuses diante de Deus. Ok? Isso é um tema um pouco complexo até para falar para algumas pessoas, mas caso você tenha alguma dúvida, você pode me chamar e eu estarei explicando mais a fundo. Eu não vou abrir tanto o assunto porque daí pode dar margem, né, para interpretações erradas. Mas é um tema bem que a gente pode se aprofundar muito, ok? E fala também aprendemos também sobre Deus ser um Deus pessoal, de estar conosco e nós sermos a semelhança dele, ok? Um bom dia e bons estudos.